Agora sim. Vamos lá. Vamos. Bom, então, boa noite. Boa Vamos noite. começar a nossa aula de Direito de Família. E deixa eu aceitar aqui a Rita. Vamos lá. Boa noite, Rita, tudo bem? Oi, Rita. Bom, vou pedir uma coisa para vocês. Vamos lá. Bom, a nossa aula, como eu sou muito adepta de metodologias ativas, a nossa aula é uma aula expositiva dialogada. Então, eu vou querer muito que vocês interrompam a aula quando vocês quiserem fazer pergunta, tá? Não levem, não vou interromper, ela está falando no meio do raciocínio, não tem problema. A única coisa que eu vou pedir é para, vocês sabem, né, onde tem essa mãozinha aqui, para clicar na mãozinha para levantar? Tá vendo assim? Aí vocês podem levantar a mão e aí a gente vai pela ordem de quem estiver perguntando, ok? Pode ser assim? Agora sim, tô te vendo, Rita. Oi, Rita, você tá boa? Seu microfone está fechado. Agora. Olha, ontem eu estava com uma labirintite dos infernos. A Paola falou. Hoje ainda estou meio retardada. Que horror, né? É muito ruim labirintite, credo. Ai, gente, não tá bom, não. Não mexe a cabeça. Pior. Mona Lisa, boa noite, tudo bem? Bom, vamos, meninas, começar então. Nós vamos falar. Perdão, querida. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje o tema ele é muito legal, essa disciplina ela é muito legal, vocês vão adorar, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, direito de família, como eu sou coordenadora do curso, né, e eu sempre faço com vocês a reunião de coordenação, eu tenho a minha apresentação aqui, mas vocês já me conhecem, né, então minha graduação em Direito, tenho 3 especializações, o mestrado também, e estou fazendo o doutorado. Bom, vamos lá. O que eu gostaria de começar falando com vocês? Sobre introdução ao direito de família. E antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A disciplina, ela chama Direito de Família. Porém, existem alguns doutrinadores que querem adotar o nome Direito das Famílias. Na verdade, em alguns artigos, em alguns livros, eles já até adotam esse nome. O que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, já pensaram sobre essa ideia? Eu não. Então, na verdade, eu acho que a diferença é muito pouca. É mais semântica do que qualquer outra coisa. Porque quando fala direito de família, está especificando que é um direito, de qualquer forma, um direito da família. Eu não sei se isso faria muita diferença ou se só mudaria a nomenclatura. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar com essa perguntinha na cabeça, tá. Vamos tocar a aula, e depois, mais para frente, a gente volta nessa pergunta para ver se mudou alguma coisa aí na cabecinha de vocês, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Bom, então, o que é esse conceito do direito de família, que é o que a gente vai estudar? Nada mais é do que as leis que regem esse direito de família, tá? Então, lá no Código Civil é que vão estar escritas, e algumas leis esparsas, né, algumas leis separadas, que vão estar escrito as regras e as leis do direito de família, ok? E aí a gente começa aqui no conceito de família. E olha que interessante isso, né? Ao longo dos anos, esse conceito foi mudando drasticamente, né? Porque hoje eu coloquei um conceito moderno aí para vocês, ó, é um grupo de pessoas que possuem um vínculo, seja ele consanguíneo ou afetivo, baseado no eudemonismo, em outras palavras, na busca da felicidade. Então, vamos fazer um comparativo, a gente também já vai falar sobre isso. Olha só, o grupo de pessoas que possuem um vínculo, a família, esse grupo de pessoas. E aqui hoje em dia, esse grupo pode ser consanguíneo, ou seja, eles são do mesmo sangue, da mesma família, ou afetivo,
ou essa ligação é feita por afetividade. Olha como é que era antigamente. Antigamente, o que era tido como família? Um homem, uma mulher e os filhos nascidos daquele casamento. Lembra que existia até aquele termo, aquele filho é bastardo. Lembra disso? Porque eram os filhos que eram fora do casamento, né? Então, e antigamente existia essa questão de o conceito de casamento no Código Civil, ele era uma relação entre o homem e uma mulher. Não existia essa situação de 2 homens, 2 mulheres. E a gente vai falar também do poliamorismo, que são 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, né? Que existe já na sociedade. E aí também não existia essa questão da importância do afeto, porque, na verdade, o casamento, ele era um negócio. Ele era um negócio jurídico. Por que a gente casava antigamente? Porque a gente amava? Não. O afeto, o amor não importava. O que importava era você unir as famílias através do casamento para você ter mais poder, para você ter mais propriedade, para você conquistar mais coisas. Tanto que existia a questão do dote. Lembra disso? As meninas mais novas talvez nunca ouviram falar a respeito dessas situações, mas existia a questão do dote. Pois não, Márcia? Inclusive, na aula sobre esponsais, fala sobre isso, sobre fazer os contratos até no nascimento ou depois com crianças a partir dos 7 anos de idade, não tinha amor envolvido. Isso, perfeito, é isso mesmo, não existiu amor, o casamento ele era um negócio, né? Ele era um negócio. Então, olha como que isso mudou. Né? Como hoje a família ela é composta pela questão do afeto e não só da consanguinidade. Antigamente, você falar que fazia parte da sua família alguém que não era do mesmo sangue era um absurdo. Né? E hoje em dia, por exemplo, a gente vê a adoção, que a gente chama, que é aquela adoção, por exemplo, o casal tá junto, mas o filho é só da mulher. Aí o marido atual vai lá e adota essa criança. Né? Ele não tem vínculo consanguíneo com essa criança, ele tem um vínculo afetivo com essa criança. E mesmo que não adote, juridicamente falando, lá com os papéis e tudo mais, existe esse vínculo de afeto, e esse vínculo de afeto, ele é visto hoje em dia e é dado uma grande importância para ele pelo Poder Judiciário. Então, aqui a gente já está começando a ver como é que mudou toda essa questão da família, né? Evolução histórica do casamento. Eu trouxe aqui para vocês algumas situações. Eu fiz um resuminho no Word para vocês, tá? Com bastante coisa, mas é mais até curiosidade, porque eu também passei a questão da legislação, que eu vou passar aqui também para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que foi essa evolução do casamento. Então, quando começou, como eu falei para vocês, o casamento ele era só um negócio, só um contrato, não existia amor. Lá, quando a gente começa a falar no século V, a igreja começa a interferir no casamento, né? Então, o casamento era para procriação. A gente vê até hoje muitas famílias que seguem a religião católica, e a gente está aqui com uma visão científica e não uma visão crítica, tá? Então, é por isso que a gente vai falar de religião, por isso que a gente vai falar de homossexualidade, e tudo isso numa visão científica, ok? Então, hoje a gente vê ainda na Igreja Católica essa questão de não tomar anticoncepcional, de não usar preservativo, né? Porque o sexo, ele é para a procriação. Isso veio lá de trás. Porque a Igreja Católica, o nosso direito é muito baseado, né, nas regras da Igreja Católica. Vieram de lá, do direito romano e tudo mais. Então, ela tem um peso muito grande tudo isso. Tanto que essa questão do que Deus uniu, o homem não separa, que a gente não poderia, antigamente não podia desfazer um casamento, isso veio de onde? Da Igreja Católica, né? Então, vamos lá, continuando. Lá no século XV, desenvolve na família a preocupação com as crianças, porque até então a criança não era importante. Ela era fruto do casamento, mas ela era o herdeiro, era aquele que ia tomar conta das fazendas, das terras, que ia gerir as empresas, né? Mas aí passou-se a ter um outro olhar para essas crianças. Lá no século XVII, a família sai da esfera pública para a privada. Olha que interessante isso. A esfera pública que eu falo aqui é realmente essa questão da igreja. E isso sai do poder da igreja e principalmente do governo para vir para as mãos do particular. Ou seja, a vida é minha, a família é minha, eu caso com quem eu quiser. Né? Então, você vai ver que em muitas outras... muitos outros países existem essas situações de ainda a religião, ela fala muito alto nessas questões,
né? Lá aqui no Brasil, nessa época, ela já saiu dessa parte pública e foi para a parte privada. Tanto que depois, lá na frente, a gente vai falar de um princípio da intervenção estatal na família. Por exemplo, a gente vê na China, essa intervenção é muito forte, de falar, a partir de tal data vocês só podem ter um filho, a partir de tal data não pode ter filhos, esse controle da natalidade. E isso não acontece no nosso Brasil. Por quê? Porque ele saiu dessa esfera pública e tem até essa limitação desse poder estatal, do poder do Estado, para dentro da nossa família, tá? Aí vai começar a ficar muito bonito com a Revolução Industrial. A igreja perde a sua força, vem a industrialização, e no século XIX, a família, que é constituída por pai, mãe e filhos, né, é legalizada. Também essas uniões por laços afetivos, quando começa essa questão do laço afetivo, não é só a questão de casamento, e sim da união estável, porque o que começou a acontecer aí? Começaram a acontecer esse divórcio, essa separação, e às vezes não legalizado, eles não chegavam e falavam assim, eu vou me divorciar. Na verdade, naquela época não era divórcio, chamava desquite, né? Então, quando começou a poder existir esse rompimento do casamento, né, o nome correto utilizado naquela época era desquite. E aí, o que acontecia? As pessoas, antes mesmo disso, não posso me separar da pessoa, mas eu não aguento mais viver assim. Ela saía daquele casamento, não regularizava aquela situação judicialmente e constituía a família com outra. Através do quê? Do afeto. Então, começou o legislativo começou a verificar assim, olha, gente, a sociedade está se comportando de uma forma diferente. Existem uniões por laços de afetividade. E se a gente for analisar, qual é a obrigação do legislativo e principalmente da legislação, das leis? É você analisar o comportamento da sociedade e regrar aquele comportamento. Eu não posso fechar os olhos para aquilo. Eu tenho que regrar. Por que eu tenho que regrar? Para dar uma segurança jurídica. Se eu concordo com aquilo, se eu faria aquilo, é outra coisa. Mas a pessoa que tem aquela prática, que já é uma prática social, que já vem de muito tempo, ela precisa ter uma segurança jurídica naquela situação, tá? Como é o caso da união homoafetiva, que a gente vai falar também. Anos e anos sem um regramento, e isso trazia insegurança jurídica, né? E injustiça, consequentemente. E aí, olha que lindo, a mulher entra no mercado de trabalho. Aí a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, começa a mudar essa questão da família. No século XX, chega a pílula anticoncepcional, a independência sexual, a emancipação financeira da mulher, né? No século XX, início do século XXI, famílias contemporâneas, aí nós temos a homoafetiva, a monoparental, a reconstituída, todas elas a gente vai falar sobre todas elas, né? Nesse primeiro momento é importante a gente ver essa questão da evolução. Então, olha como mudou para a família a questão da mulher ir para o mercado de trabalho, a questão da mulher poder dizer, eu quero agora ter filhos ou eu não quero ter filhos agora, com a pílula anticoncepcional, essa independência sexual dela, né? Porque a gente fala, é uma situação muito complexa e muita gente desconhece da questão do estupro marital, que acontece até hoje, infelizmente, que é quando o próprio marido estupra a esposa. Mas eles são casados, não importa, a mulher não é obrigada a manter relação sexual porque ele é o marido dela. Isso não é uma obrigação do casamento, não é uma obrigação conjugal. E, infelizmente, muitas mulheres não sabem disso. E se obrigam a praticar o sexo com o marido pensando que ela precisa fazer aquilo porque aquilo faz parte do casamento e está longe disso, né? Então, e essa emancipação financeira, ela deu uma cara muito nova para a família. Por quê? Porque as pessoas falam, né? Eu brinco sempre quando falo isso, elas falam assim, antigamente a família ela durava, antigamente existia família por anos, hoje em dia não, casou e largou. Não é que ela durava, é que a mulher, ela tinha que ficar naquela situação porque ela não tinha outra opção. Primeiro, a mulher, ela sempre foi tratada como res, né? Res em latim é coisa. Era coisa do pai, depois ela era coisa do marido, tanto que nos códigos anteriores ela não podia votar. Ela não podia administrar seus próprios bens, era tudo o homem que fazia. Ela não podia trabalhar fora. Então, ela só podia fazer coisas que o marido ou o pai autorizassem. Então, no século XX, tudo isso mudou. Ela foi para o mercado de trabalho, ela ganhou dinheiro, e aí ela fala assim, essa relação tá boa para mim?
Tá boa, vou continuar. Essa relação está boa para mim? Não, não está boa para mim. Então eu não quero mais. Eu vou ser feliz longe desse casamento. Eu vou desfazer esse casamento. E aí ela vai ter a vida dela com os filhos dela, vai constituir outra família, vai ficar sozinha. Mas esse casamento, vocês entenderam que ele se quebra? E isso é um rompimento para a sociedade gigantesco. Tudo aquilo que se falava na igreja antigamente, que o casamento, começando de que o casamento não podia ser desfeito, lá no início, olha como que acontece hoje. É a mulher que toma a decisão e vai lá e se separa. Pois não, Márcia? Professora, mas ainda hoje existe muito isso. Inclusive, teve uma época, tinha uma menina que trabalhava na minha casa, ela vinha me ajudar a fazer faxina e tal. E tem uma certa religião que bate de porta em porta, pregando, né, a Bíblia. Eu estava ocupada, a mocinha foi atender no portão e ela tinha se separado do marido e estava vivendo com outro. Eu escutei de dentro da minha casa o cara falar para ela, então você é uma adúltera. E pororó. Mulher, eu saí de dentro de casa igual um furacão. Eu coloquei ele para correr como se fosse um cachorro. E berrando com ele no meio da rua. Acho um absurdo isso. E uma outra coisa que eu vi também, inclusive, esses dias, antes do X cair, né? Eu estava dando uma passada lá, e eu não me lembro exatamente de que religião. A mulher pregando que é bíblico, a moça lá escrevendo e colocando um post lá no X, que é bíblico, que a mulher deve amar mais ao marido do que aos filhos. Eu queria matar ela. Mas o pior é que isso é verdade. É verdade. Que você acabou de falar que antigamente não se dava muita importância para as crianças. Não mesmo. Salvavam-se primeiro os homens, depois as mulheres, e depois, se desse, tirava a criança do berço para não morrer queimada lá num eventual incêndio. A religião cristã realmente pegou pesado com a mulher, muito pesado. Sim, você pode ver que todos os exemplos que você deu é pautado na religião, né? Você vê que coisa cristã, que é. Na religião cristã. Pegou pesado e machucou. E o Islã também, né? Quer queira, quer não, o Islã também é cruel com as mulheres. Muito, eu não sei por que isso, eu não sei que invocados que eles são com as mulheres, que tem que dar pau na gente, né? Mas é a tal da força física também, né? Também. Como tudo foi, a religião cristã é baseada, quer queira, quer não, apesar de eu não gostar da palavra no patriarcado, o Islã também, tudo o homem manda, ou pelo menos mandava. Em mim, nem meu pai mandou, eu sempre fui rebelde, mas enfim, tudo o homem mandava, isso é verdade, tudo o homem mandava. As religiões se pautaram muito nisso e na dominação por força física, infelizmente. Sim, verdade, tem razão. Pois não, Vanessa? Mas não é nem isso, professora, é porque assim, ó, quando a gente pauta essas coisas, o problema é que, biblicamente, a gente vive em fornicação. Então, quer dizer, o padre mesmo fala, então você vive em prostituição, porque você está se prostituindo com outro homem, porque você deixou de ter o seu primeiro marido. Então, quer dizer, é bíblico. Então, não tem... Quando você vai para a parte da teoria da Bíblia, você não discute muito. Porque quando a gente lê, né, que a gente vai lá tentar conhecer um pouco mais, é a própria Bíblia, né, que desenvolve isso. Sim. Então, quer dizer, infelizmente, a gente nasce e cresce ouvindo isso. E mesmo a gente sendo, igual, por exemplo, a gente casa, descasa a hora que dá vontade. Eu mesmo sou obrigada a ficar com ninguém. Então, tá bom, passar bem, muito obrigado, foi muito bom estar com você, mas eu estou indo embora. Só que na minha família, igual minha tia, vivia um casamento de 40 anos. Eu ouvi a minha avó falar, eu não casei com a pessoa que eu amava, porém eu vivi com ela e fui digna de ser esposa dele, mesmo ele tendo todas as outras mulheres, e parei de ter relação aos 30 anos de idade. A partir daí, eu só cuidei dos filhos. Então, quer dizer, eu falei para ela, eu não sou obrigado, vó, a ouvir isso. Porém, eu faço do meu corpo e da minha vida o que eu quero. Aí ela falou, então, mas você vai estar sempre um passo atrás. Falei, não, eu vou estar um passo à frente. Um passo atrás, 4 horas. Eu não.
Mas, Sabe o que eu infelizmente, acho? é o que a gente ouve, né? A vida inteira. Eles têm, sei lá, eu acho que é uma regra de vida deles. A gente não presta muita atenção, mas é o que eles viviam. E todo mundo fala, ai, antigamente não tinha abusos, antigamente não tinha. É que tudo era muito Claro. escondido, né? Quer dizer, a mulher se sujeitava a simplesmente abrir a perna, estava tudo bem. É isso. Você Exato. era abusada por tios, por padrasto, seja lá quem for, um amigo da família. Eu posso falar porque, assim, eu não escondo nada. Eu fui abusada por um tio. É ridículo falar, mas eu falei isso há uns 34 anos. Acho que há 10 anos atrás eu comentei isso. E mesmo assim eu tive uma tia que falou para mim, mas você era terrível. Sim. Então, quer dizer, a culpa era minha, né? Porque eu só tinha 6 anos de idade. Que culpa tinha eu? Como que eu ia saber o que que era isso? Numa família que todo mundo fazia um monte de coisa errada, mas a pessoa não falava o que que era, a gente não sabia o que que era. Então, a gente tinha medo, mas como você ia passar para a pessoa o que que acontecia? E eu criei um certo receio. Quando eu vejo um homem que ele é lá do Nordeste, eu já corro dele, porque a maioria, assim, não sendo, ai, mas a maioria, infelizmente, acha que mulher é propriedade, né? Então eu vejo pela minha família, mas paulista a gente vê muito menos. Mas você vê que são homens brutos, né? Eu falo por causa própria, então, quer dizer, são homens mais brutos, que muitas vezes escondem o que fazem, porque eu cansei de ver, né? Então, quer dizer, eu via meu avô até com menininhas, e isso, hoje, a gente vê que é pedofilia, mas para eles, pagavam um doce, qualquer coisa, podia passar a mão numa menina. E é o que eles cometem. Até hoje, você vê, minha tia mesmo falou, meu tio é caminhoneiro, minha tia falou que parando para ir para o Nordeste, os próprios pais vendem as filhas por 10, 15 reais. Fala para o caminhoneiro, quer ir lá atrás? Tem uma filha. Então, quer dizer, é ridículo, gente. As pessoas pregam uma coisa, mas elas vivem totalmente ao contrário do que elas pregam. Infelizmente, é isso que acontece, sempre a mulher ela é a acusada, né? Imagina, você com 6 anos de idade, você não tinha nem a sua sexualidade aflorada, né? Não existe Sabia nem o isso. que era, professora. Você sabia que a mulher, antigamente, quando ela era estuprada, né, ela tinha que andar gritando alto, durante 4 quarteirões que ela foi estuprada e quem foi o estuprador. E aí ela iria ser julgada e aí eles iriam verificar se era verdadeiro aquilo que ela tinha falado, se ela conseguisse comprovar, como que ia comprovar isso. Se não, ela seria presa por injúria, calúnia e difamação daquela pessoa. Então, ou seja, eu tenho que tornar público uma coisa tão íntima, né? Olha a dificuldade para a mulher. E mesmo assim, prostitutas não tinham como ser estupradas porque elas eram prostitutas. Então, como é que você vai ser estuprada se você é prostituta, né? Então, assim, isso vem de lá de trás, essa situação. Ela é terrível, mas infelizmente a gente precisa verificar que a nossa cultura, a nossa criação, é como eu falei, ela vem da igreja, né? Ela vem pautada na religião, mas a gente precisa mudar isso. Dependendo da região, é uma região mais desenvolvida, uma região menos desenvolvida, e aí a gente entra um pouco na gestão, né, Márcia, que a gente estava conversando antes da aula, na pirâmide de Maslow. É a pirâmide da necessidade. Qual é a minha necessidade básica? E assim vai. É claro que a gente está falando que tem gente que não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de moral, nada disso, né? Mas isso é muito importante a gente falar. E agradeço, Vanessa, a confiança de você deixar o seu relato aqui. E pode ter certeza, sinta-se abraçada e com o nosso carinho aí, nosso abraço, nosso afeto. Nosso carinho. Doutora, eu já passei por isso. Eu já não levo mais de coração. Depois de ter falado, a minha tia, a minha madrinha, depois de um tempo, a minha madrinha falou, e perto do que a gente vive hoje, assim, a gente devia ter confiado mais, mas hoje eu não dou nem importância, quer dizer, assim, não que eu seja afastada da minha família, eu não sou afastada de ninguém, Sim. Mas é uma coisa que eu não levei pro meu coração, porém, eu não quero ninguém próximo a mim, claro, né, porque quem faz mal pra gente, não que ele fosse o meu tio, ele era alguém que era muito próximo da família, mas toda vez que você ia falar para alguém, sempre tinha uma defesa, porque a pessoa é moralmente, só que era moralmente naquilo, né? Todo mundo é moralmente muito certo. Aí quando você começa a ver, aí todo mundo vai contando as histórias.
né? Quando tá Sim. muito bravo. Aí, assim, a minha tia, ela vive um laço de traição. Mas ela tá lá no casamento dela de quase 50 anos. Parabéns para ela. Eu não gostaria de viver isso, né? Sim. Mas como ela disse que família é prioridade, que tudo bem. Eu só Era acho que sobre para mim isso que eu não ia serve. falar. Era sobre isso que eu ia falar. É muito fácil chamar uma mulher de prostituta quando ela está na rua trabalhando como prostituta, mas desculpa, tá? É a minha opinião. Mas essa mulher que está dentro de casa, porque tem que viver às custas do dinheiro do marido, quer dizer, ela é o quê? Está trocando sexo por dinheiro. É. Prostituta. Agora, quanto ao caso de estupro, eu soube, a gente acabou sabendo, na família teve ele era um primo em segundo grau, e ele matou a mulher dele de pancada porque ela foi estuprada. Ai, Senhor. A culpa foi dela. Olha Ele falou, a culpa foi sua, você não resistiu, você não lutou, você deveria ter morrido antes de se deixar estuprar, e matou ela a pancada. Olha que absurdo. É loucura. Quem mais levantou a mão, gente? Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Era eu, prof. É que depois não, eu mas não. Mais alguém? Então tá. Bom, se quiser falar, fique à vontade. Eu não lembro quem é que foi. Mas você vê, é muito complicado, né, esse assunto. Tem muito assunto. Aqui eu fiz aqui para vocês só uma evolução legislativa. Isso aqui, na verdade, não tem no nosso material lá, mas eu quis fazer para vocês terem uma ideia de como é que foi essa evolução do direito de família para a legislação, né? Só vou passar rapidinho também, não vou entrar em detalhes aqui. Nós tínhamos no Código Civil de 1916, que era antes do que nós temos hoje, né? Olha aqui, ó, a constituição da família somente por matrimônio. Então, não existia essa questão da união estável, né? Não existia outra forma de constituir uma família se não fosse pelo casamento. A impossibilidade de dissolução do casamento. Então, você casava, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, não existia essa possibilidade de dissolução do casamento. Discriminação dos filhos havidos fora do casamento, que a gente falou que eles tinham até essa nomenclatura, né, chamada de bastardos, e o que era feito fora da legislação excluía os direitos, ou seja, se o filho ele era tido fora do casamento, se ele era um bastardo, ele não tinha os mesmos direitos que o filho que era dentro do casamento, entendeu? Então, assim, o fato dele não ser do casamento, ele perdia todos os direitos sucessórios, por exemplo, entendeu? Direito à pensão alimentícia ou qualquer coisa nesse sentido. Aí depois veio em 62 o Estatuto da Mulher Casada, que aí, olha que interessante isso, né? Ela teve capacidade civil plena, olha que loucura, a gente era incapaz, né? A gente fala isso, não é uma coisa de doido, você não fica assim, como assim? Como que existiu isso, né? Era uma coisa de doido, e assim, aí só lá em 62 que a gente foi considerada capazes, né? Depois pudemos trabalhar, administrar os nossos bens, e aí ela passou a colaborar com o marido sobre os interesses do casal e dos filhos. Então, assim, ela tinha mais voz ativa na família. Aí veio a emenda constitucional 9, em 77, que permitiu a dissolução do casamento e instituiu a separação judicial. E olha, em 77 também veio a lei do divórcio, né, que também ratificou o que a emenda constitucional falou a respeito dessa questão. E olha que interessante, né, quando veio a emenda constitucional, você poderia se separar. Mas o que acontecia? Era uma situação que chamava separado judicialmente. Por quê? Porque você não acabava com o seu casamento do todo. Você tinha que ficar 3 anos nessa situação de separada judicialmente. E aí, depois de 3 anos, é que você convertia essa separação em divórcio. Aí, com a lei do divórcio, falou assim, não, então tá bom, vamos reduzir, depois a Constituição Federal também, para 1 ano essa separação judicial. Então, quer dizer assim, ó, olha, você quer se separar, quer dissolver o seu casamento, mas é melhor você pensar bem. Então, eu vou te dar 3 anos para você pensar se é isso que você quer mesmo. Se você realmente quiser, aí você converte em divórcio. Aí, depois passou para 1 ano. Até hoje tem gente, né, bem antiga, que não converteu a separação judicial em divórcio. Então, o estado civil dela é separada judicialmente, né? Muito interessante isso. Bom,
Continuando, né? Definiu direitos e deveres durante e após a separação, que é a guarda dos filhos e divisão dos bens. Por muitos anos, a mulher que se separava, que se divorciava, ela não era tida como uma boa mulher, ela perdia a guarda dos filhos. Então, muitas mulheres não se divorciavam exatamente por esse motivo, com medo de perder a guarda dos filhos, né? Depois, a Constituição de 88, que aí igualou o homem à mulher, ampliou o conceito de família, já trazendo essa questão da união estável como família, a igualdade entre os filhos, e igualou a proteção da família, também trazendo os outros tipos de família, as outras espécies de família, né? Então, vocês veem que nesse período aí, a evolução foi gigantesca. Depois nós tivemos uma lei, a lei em 2007, que estabeleceu a possibilidade da dissolução do casamento extrajudicial. Então, antigamente tinha que ter um processo judicial para poder desfazer o casamento. Hoje a gente consegue lá no cartório. Claro, tem alguns requisitos, né, para se fazer no cartório, que também estão pensando em modificar, mas por enquanto ainda não, né? Então, você pode ir lá no cartório se divorciar. E também, em 2010, eliminou esse prazo de 1 ano para a conversão do divórcio. Então, hoje existe o divórcio direto, né? E com essa lei em 2010, para a maioria das pessoas, a separação judicial se extinguiu, porque eu não vou falar mais em separação judicial. Se alguém vai lá e quer se divorciar e eu consigo me divorciar diretamente, para que eu vou me separar judicialmente e depois modificar para divórcio? Não tem necessidade disso, né? Tudo bem? Essa questão da legislação? Alguma coisa a colocar aí? Que aí a gente vai começar a falar dos princípios. Não. Tranquilo? Tudo bem. Foi bem rapidinho, mas só para vocês terem uma ideia dessa mudança, né? Da evolução legislativa aí do casamento. Bom, aqui são princípios do direito de família, né? No direito de família, agora não sei se vocês ouviram falar, vai ter uma alteração no Código Civil, e eu espero que venha para melhor, né, essa alteração, porque tem muita coisa desatualizada no Código Civil no que diz respeito ao direito de família. Então, a gente se pauta muito nos princípios do direito de família. Aqui só tem alguns, tá? Porque a gente tem muitos outros. Então, eu trouxe só alguns que estavam lá no material. O mais importante de todos, e que é a base da família hoje, é o princípio da afetividade. Então, não me importa se hoje aquilo é legalizado. Se eu comprovar que existe afeto, né, vale mais do que estar legalizado. Depois, o princípio da monogamia, que eu me faço essa pergunta e faço essa pergunta para vocês. Monogamia é um princípio? Porque o que é a monogamia? Quem sabe o que é a monogamia? A monogamia é, no caso, um parceiro viver com o outro, ser monogâmico, os dois, certinho, sem traição, ser único? Isso, perfeito, é isso mesmo. Parceiro. Um único parceiro, né? Tanto que a bigamia, que é você casar 2 vezes no Brasil, né? Então, o nosso país é um país monogâmico. Aí, para vocês terem uma noção, os princípios no direito, eles são muito importantes. Muitos princípios são mais importantes do que as leis. E muitos princípios viraram leis, entendeu? Só para estar codificados. Agora, eu levaria a monogamia a um princípio, porque até onde eu penso, na nossa sociedade, isso é da boca para fora. Com certeza, porque aqui vivemos no país da traição. Todo mundo tem amante. Porque quando a gente fala no princípio, eu acho que seria uma escolha. Porque, como você falou no começo, temos trisal. Isso. Então, poliamor. Hoje em dia, o princípio da monogamia, eu acho que está superado. Eu pergunto para vocês o seguinte, porque muita gente, né, fala assim, mas trisal, poliamor, como assim isso não é certo? Olha só, pensem comigo. Se você faz parte de um trisal, 3 pessoas. As 3 pessoas estão cientes do que está acontecendo. As 3 pessoas concordaram com aquilo que está acontecendo. Agora, o que muito acontece na sociedade brasileira é presume-se a monogamia com o casamento, mas um dos parceiros, ou ambos os parceiros, tem relacionamento fora do casamento e ele não é ético com o parceiro dele, com o marido, com a esposa, porque ele não conta essa questão. É o princípio da hipocrisia. É verdade. Márcia, muito bem, muito bem. Né? Porque é hipócrita, professora. Eu acho assim, pelo que eu já li e tal,
A monogamia é muito rara no reino animal. Sim. Tá? E somos animais. É muito raro entre os O primatas. papagaio, o Entendeu? leão. Então, Eu assim, sei que o papagaio, o vamos leão partir só para a vive com outras biologia. parceiras. E outra, é como a Vanessa falou, a maioria dos homens, e muitas mulheres também, não vou tirar nenhuma santinha, eu não vou colocar nenhuma santinha no Hoje as pedestal. mulheres estão ganhando, hein, Márcia? Então, né, Vanessa? Oh, Não vou tirar nenhuma mulher, não vou colocar ninguém no pedestal. É a tal história, é a hipocrisia. Eu vou manter uma imagem de casal bonitinho, perfeito, monogâmico, papai, mamãe, filhinhos, propaganda de margarina. Chega de noite, o cara vai para um canto, a mulher vai para o outro, muitas vezes as crianças ficam sozinhas em casa, aí é o princípio da hipocrisia. Porque a questão que eu coloco aqui é a pessoa que está envolvida na relação estar consciente, né, saber aquilo e aceitar aquilo. É direito dela, ela pode aceitar o que ela quiser, entendeu? Mas ela precisa aceitar. Agora, ser enganada é outra coisa. É outra coisa, exato. Né? Quem então, nunca, por isso né? que eu não elevo a monogamia a um princípio. Eu também não acho que seria. Também concordo. Eu ouvi, professora, até a esposa do Caio Bra falar assim, casamentos monogâmicos são casamentos infelizes. Quer dizer, eu sou infeliz, então. Eu prefiro ter um parceiro só. Mas há quem goste de outros. Parceiro só por vez. Marta, tá terrível hoje. Tá. Muito bom, muito bom. Bom, continuando aqui, então, aí nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem muito a ver com esse princípio da solidariedade familiar, porque é o mínimo existencial, né? Para a gente ter uma vida digna, a gente precisa ter o mínimo existencial. Então, a gente precisa ter comida, ter uma casa para morar, né? Ter um trabalho. E essa solidariedade familiar, ela advém disso, né? Porque para você ser solidária com as pessoas que fazem parte da sua família, um ajudar ao outro, né? Apoiar o outro. Então, também faz parte desse princípio da solidariedade familiar. E esse que para mim é muito bonito, que é o princípio do pluralismo das entidades familiares. Ou seja, aí é que entra aquela pergunta que eu fiz lá no começo, que nós vamos começar a falar dela agora. Direito de família, que antigamente era família só constituída através do casamento, e agora o direito das famílias, essa pluralidade, né, de espécies de família que a gente encontra. Então, olha lá, vocês gostaram do desenho que eu coloquei para vocês para representar as espécies de família? A família Addams. Vamos lá, então. Vou passar rapidinho pelas espécies. A Márcia tem que ser... Ah, sim, querida, fique à vontade. Então, vamos lá, ó. Primeiro, família matrimonial, que é a família que a gente falou até agora, que existia antigamente, desde o começo, que ela só vem, só existe através do casamento. Depois, a união estável, né? Porque, assim, a união estável, gente, é importante a gente deixar claro, nós vamos falar lá na frente de novo, mas já vamos colocar aqui agora. A união estável, ela surgiu e ela não precisa de nenhum documento para que ela exista. Eu não preciso ir lá no cartório e fazer o reconhecimento da união estável, para eu viver em união estável. Na verdade, ela veio na contramão do casamento, porque as pessoas não queriam mais casar, elas só moravam juntas, mas aquilo precisava ser regrado de alguma forma. Então, para não ter tanta burocracia contra o casamento, como no casamento, criou-se a união estável, né? Então, as pessoas vão viver em união estável, com a intenção de constituir família, e isso já basta, ser público notório. Isso basta, eu não preciso ir lá no cartório. Mas, professora, você acha que eu deveria ir no cartório? Para comprovações futuras, numa questão de morte, numa questão de pensão de INSS, numa questão de bens, eu acho que é interessante, porque nós, como operadores do direito, a gente sabe, né, esses contratos verbais, eles são mais difíceis de ser comprovados. Se a gente tem aquilo por escrito e assinado, tá aqui o papel, vou comprovar, né, ainda mais feito no cartório, que tem fé pública e tudo mais. Então, assim, mas o que é importante que vocês saibam, que a união estável, para que ela exista, ela não tem que ser feita no cartório. É melhor que seja feita? É melhor para comprovações futuras, mas não existe essa necessidade, tá? Família homoafetiva, né? Que eu vejo que os homossexuais, eles lutaram muitos anos, né? Para conseguir isso. E olhem só, tranquilo. O poder legislativo,
ele demorou demais, né, para suprir essa falha na nossa legislação, porque foram muitos anos da existência de um relacionamento homoafetivo e ninguém legislava isso. Então, quem é que fez isso? Foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu que poderia ocorrer a união homoafetiva, não foi o Poder Legislativo. Então, foi o Poder Judiciário que decidiu isso num primeiro momento, né? E aí sim começou-se a regrar essa situação. Então, o que acontecia antigamente? Muitos filhos homossexuais, eles não eram aceitos pela família. Então, o que acontecia? A família expulsava de casa, não queria saber, não conversava. E aí ele constituía uma união estável com o parceiro dele. Só que quando ele morria, não tinha regramento jurídico, os bens, a pensão, tudo ia para a família que expulsou ele de casa, que não olhava na cara dele. Olha que triste isso. E o companheiro ficava lá, desamparado, entendeu? Aí, com esse regramento, tudo se regularizou e hoje em dia ele é equiparado, né, totalmente ao casamento, assim como a união estável, tá? Família monoparental é aquela formada por um dos pais e seus filhos. Então, a pessoa divorcia, né? Ela é casada, divorcia e fica na família lá, a mãe e os filhos. Ou o pai falece, né? Ou a mãe falece, fica o pai e os filhos. Eu brinco nas minhas aulas de família que eu falo que eu sempre mato os homens, né? Eles falam, professora, qual que é o problema? Meus alunos falam, gente, entre o homem e a mulher, eu vou preferir a mulher, lógico, vamos matar o homem. É mais fácil aí. Aí eles dão risada. Então, assim, essa é a família monoparental. Só tem um genitor e os filhos, tá? Anaparental. Olha que interessante esse tipo de família. Não tem os genitores. Então, é a família que é formada normalmente por avós que criam os netos. Então, por exemplo, aconteceu algum acidente, o pai e a mãe faleceu, os avós é que criam os netos. Ou tem um irmão que é bem mais velho, já é maior de idade, ele é responsável pelo irmão mais novo. Ou tios. Então, assim, essa anaparental, na verdade, a característica principal dela é a ausência dos genitores. Depois, família mosaico ou reconstituída. Também a gente vê muito na nossa sociedade esse tipo de família. Então, eram os casais, eles eram casados, tiveram filhos, se divorciaram e aí se encontram. Então, vou dar um exemplo que lá na minha cidade, né, a Rita acho que conhece, era um casal, eles eram... O homem, ele era casado com uma mulher que tinha 3 filhos, e ele se divorciou. E a mulher era casada com um homem que faleceu e também tinham 3 filhos. E todos eles eram da mesma faixa etária. E eles se encontraram e casaram, reconstituída, família reconstituída, certo? Os filhos vieram dos outros, os meus, os seus e os nossos filhos, né? Então, eram 6 filhos, praticamente da mesma idade. Eles moraram em frente à minha casa, com a idade, assim, de adolescente e pré-adolescente. Eles ficavam doidos, você imagina. Conheço, né? sim. Então, conhece, né? Era muito engraçado. Então, assim, isso é uma família reconstituída, né? Por exemplo, o meu caso, eu sou uma família, eu faço parte de uma família reconstituída. Eu era casada, tive uma filha, me divorciei, conheci o Tiago, meu atual companheiro, ele também se divorciou, era casado, se divorciou, mas ele não teve filhos. E hoje a gente vive eu, a minha filha biológica, ele, que é a filha afetiva dele, é a minha filha. Então, a nossa família foi reconstituída, e a gente vê muito isso na sociedade brasileira hoje, né? Família multiespécie. Isso tem gente que ainda é contra, tem gente que ama de paixão, né? Que é aquela que traz os animais de estimação, os pets, né, como seres humanos, como parte integrante da família. Então, nós já temos ação de alimentos, nós já temos briga na guarda dos pets. Eu não sei se vocês já viram, se eu não me engano, é a Brastemp que faz essa publicidade, tem a geladeira grande lá, então toca a campainha, o homem chega, eu vim buscar o Zé, não lembro o nome, mas acho que era isso, vim buscar o Zé. Peraí que eu vou pegar lá, que eu fiz a comida dele preferida. A mulher vai na geladeira, pega uma marmitinha e sai com a marmitinha e o cachorrinho para entregar para o homem que está lá fora esperando. Ou seja, é a guarda compartilhada de pets, né? E isso a gente já tem muitas ações na justiça, né? Então, chama-se família multiespécie. Família poliafetiva ou poliamor, né? Que é essa família com multiplicidade de membros. É importante deixar claro aqui, como eu falei antes, que não são 2 casamentos, porque isso é proibido no Brasil. É um casamento entre 3 pessoas, tudo bem? Então, é um casamento só, tá? Então, essas 3 pessoas casam. E são essas, nós temos outras, mas essas são as mais importantes. Comentários? A minha filha trabalha com eventos. E já faz uns
um pouco mais de quase um ano, eu acho. Ela participou, né? A empresa onde ela trabalha com eventos, eles fizeram o casamento de três rapazes. Três rapazes, um trisal só com os rapazes. E olha, tem gente que fala para mim, nossa, mas o que você acha? Eu falo, eu acho normal, desde que todo mundo esteja de acordo e que seja uma coisa boa para todo mundo. Para mim está tudo certo, mas ainda conheço muita gente que critica, muita gente que acha horroroso. Não acho nada horroroso. Se tiver de acordo, todo mundo feliz, tá Não ótimo. é? A única Não coisa... é mais bonito do que o que a gente acabou de falar, um casamento monogâmico que existe a traição? Então, esses três rapazes, depois eles postaram para o pessoal lá do evento, e a Carol me mandou fotos deles na lua de mel, foram para a Itália, para Milão, não sei mais. Gente, os caras estavam felizes. Eu acho que é muito fácil criticar quando você não está dentro. É fácil criticar de fora. E eu acho uma outra coisa, nossa visão como operadores do direito é o seguinte: a gente não tem que aceitar nada, a gente tem que respeitar. Isso é problema da pessoa, entendeu? Agora, o que tem que acontecer e que a gente tem que tomar cuidado é que a gente não faça como a gente fez com a união homoafetiva, que demorou muitos anos para regrar algo que já está acontecendo na sociedade. Se você é adepto, não é adepto, se você concorda ou não concorda, o problema é seu. O que importa é que eles precisam de um amparo jurídico. Certo? Quem decide viver dessa forma precisa de um amparo jurídico. Amanhã, nesses meninos que casaram aí que você citou, um morre. Para quem vai ficar os bens? Pois é. Para os Se eles pais adotam uma criança, eles de fora, expulsaram eles quem de vai casa, ficar com a guarda? Né? Então, tudo isso precisa ser regrado. Você ia falar, Rita? Eu tenho uma amiga que ela é bem preconceituosa, não tem outro nome. E aí um dia a gente estava conversando, ela falou para mim, você aceita? Eu falei, não sei, nunca fui pedir em casamento a mulher, então eu não tenho que aceitar nada. Exato. Né? A gente não tem que aceitar, nós temos que respeitar. Né? Eu respeito muito. Eu acho isso tão antigo. Eu também acho, tem que respeitar, sim. Né? Né? Eu acho Tem muito que antigo. respeitar. Se tiver dentro da sua família, você apoia, entendeu? Não vai tratar da mesma maneira. Eu tenho um sobrinho, é como um filho para mim, e não tem uma pessoa melhor no mundo do que ele. Eu tenho meu primo mais querido, mora lá mora em Salvador, ele tem a minha idade, ele fica linda montado. Eu acho ele linda. E eu falo para ele, se a pessoa dorme assim, com homem, dorme com mulher, isso não tem nada a ver com o caráter dela. Não muda nada. É o caráter. Exato. O que é importante? O homem que dorme com mulher, a mulher que dorme com homem não tem caráter? Então isso é mais importante? Não, gente. Não. É bobagem isso. Eu falo que o que as pessoas fazem entre quatro paredes não interessa para ninguém. Interessa para eles. Eles estão bem, estão felizes, tá tudo certo, todo mundo de comum acordo, como esse casamento aqui, poliamor e tal, casais, homens e mulheres juntos. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Não faz diferença, eu acho. Eu acho que o que as pessoas deveriam... E isso é uma crítica que eu tenho com relação aos preconceitos, tanto de um lado quanto do outro. Porque vamos ser realistas nesse ponto, tanto os LGBTs têm alguns preconceitos contra os héteros também têm contra os LGBTs, a gente tem que ser realista com relação a isso. Eu acho que está se exigindo que pessoas que não são homoafetivas aceitem. E aí é que está o erro. Não é aceitar, é respeitar. Não tenha preconceito, não discrimine, respeite, que eu acho que a partir do respeito se encontraria uma solução menos agressiva do que está acontecendo hoje em dia com relação a isso. Uhum. Porque as pessoas se agridem por cada bobagem. Ai, olha, aconteceu comigo uma vez, só para terminar o assunto, foi um pouco antes da pandemia, eu estava almoçando num restaurante lá no centro, que o escritório onde eu trabalhava era no centro de São Paulo, e estava lotado, e era um self-service, e entrou uma mulher, pediu para sentar na mesa onde eu estava, porque a mesa onde eu estava era de 2 lugares, não tinha nenhum outro lugar, ou eu não reparei se tinha, enfim.
E ela pediu para sentar comigo. E nós começamos a conversar, porque eu converso mesmo com todo mundo, né? E no fim da história eu terminei de almoçar antes dela, porque eu já tinha começado quando ela se sentou, e ela me passou uma cantada descarada. E eu falei para ela, não, obrigada. Fui muito gentil, muito educada, ainda bem que o pessoal do restaurante me conhecia, porque ela disse que eu estava sendo homofóbica. Ah, tá. E o pessoal do restaurante veio me defender, porque, de fato, professora, eu não fui homofóbica, eu só falei que não era minha área, não era minha praia, eu não gostava, né? E eu fui extremamente educada com ela, ainda chamei de querida, falei, olha, querida, você me desculpe, não é a minha praia, né? Não faz parte da minha vida, não... Nossa, ela ficou louca, queria chamar a polícia para mim. Então, por isso que eu estou falando, existe o preconceito dos dois lados. Uhum. Os LGBT querendo obrigar a gente a ir para esse lado que não é a nossa praia, e nós querendo tirar eles daquilo. E assim não vai funcionar. Não. Isso Se tiver respeito, tudo é resolvido. Se tiver respeito, tudo vai bem, tudo vai certinho. Sim. Então, a complicação é a gente mesmo que faz. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu coloquei para vocês, eu sinalizei as semanas, né? Vocês veem, aqui já é semana 2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do casamento. Coloquei lá também bem detalhadinho para vocês, né? A gente precisa da documentação, de habilitação, marcar a data. Isso aqui é uma questão bem tranquila também, né? O que é importante a gente saber aqui que existe essa distinção no casamento civil, que ele é feito lá dentro do cartório mesmo, e precisa ter 2 testemunhas, o casamento civil em diligência, que aí o juiz de paz vai até um local onde foi marcado o casamento, e precisa de 4 testemunhas e realiza o casamento, e também o casamento religioso com efeito civil, que é feito, né, na igreja, e aí o padre assina o documento, depois você precisa levar lá para o cartório para você confirmar a realização e tem validade. Essa tabela aqui, ela é uma tabela muito importante, eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar mais assiduamente nela quando a gente falar de sucessões. Mas eu já coloquei para vocês se familiarizando, porque aqui fala quais são os tipos de regime de bens que a gente adota. Por que eu coloquei agora? Porque quando a gente vai casar, a gente precisa adotar um tipo de regime de bens, né? Então, nós temos todos esses daqui. Na verdade, o regime de comunhão parcial de bens é o regime adotado hoje na nossa legislação. Se você chegar lá para casar e não quer mudar nada, é o regime de comunhão parcial de bens. Antigamente, até 77, era o regime de comunhão universal, por isso que os nossos pais, avós, aí, o pessoal mais antigo que já casou, eles tinham o regime de comunhão é universal, né? E depois de 77 foi o parcial de bens. Esses 2 são os mais utilizados hoje em dia. A gente tem a da separação convencional, que você também pode utilizar, que normalmente gente rica que casa assim, porque divide todos os bens para não ficar com parcela do bem, porque é muito rico, então está casando por interesse, vamos fazer um pacto pré-nupcial e mudar e colocar esse tipo de regime, né? Tem também da separação obrigatória, que em algumas situações, como a pessoa casando com mais de 70 anos, ela era obrigada a adotar esse regime de separação total, que já caiu por terra também. Eu brinco porque o Supremo ele definiu isso recentemente, que não existe mais essa questão para os maiores de 70 anos. Eu falei, gente, se o maior de 70 anos ele não pode decidir qual é o tipo de regime de casamento dele, como é que os nossos ministros estão lá no Supremo definindo a vida de todo o Brasil, né? Que a maioria tem mais de 70 anos lá. E tem também a participação final nos aquestos, que nunca ouvi falar que alguém fez, não tenho nenhum colega que tenha feito e não conheço nenhum cartório que também tenha feito, tá? Pouquíssimo utilizado. Agora, com esse novo Código Civil que vai vir, espero que ele caia por terra. Mas aí aqui eu coloquei para vocês, mas a gente vai ver na sucessão, tá? O que acontece nessas questões aqui quando acontecer a morte. Então, o regime de bens que você escolhe lá no começo, quando você vai casar, é que vai regrar quando houver uma separação, né, um divórcio, e quando houver uma morte, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na sucessão. Aí a gente fala sobre os esponsais. Gente, esponsais, né, é uma palavra muito antiga, que na verdade, hoje em dia,
Bom, o que eu coloquei de conceito, né? É a promessa de casamento. Então, a gente fala dessa questão, a pessoa fica noiva, ela manda fazer os convites, né? Vai lá no cartório, dá um nome, faz a habilitação para o casamento e depois ela desiste de casar. Então, existe uma consequência para essa desistência? Vocês vão falar, professor, então eu não posso desistir de casar? Pode, claro que pode, é seu direito desistir de casar a qualquer momento, né? Aí você, mas e aí, tem alguma consequência? Depende de como você fez isso. Então, tem que provar aqui que eu coloquei para vocês esses requisitos aqui. Por exemplo, a existência da promessa de casamento feita pela própria pessoa, não por terceiros, né? E uma recusa injustificada de contraí-lo, e eu deixo claro que o fato de você não gostar mais é justificado. Existe um dano e o nexo causal. Esse dano que é o problema, entendeu? E esse nexo causal, o que é um nexo causal? É eu comprovar que o que causou aquele dano foi o rompimento da promessa de casamento. Então, olha só, existe o dano moral e o dano material. Olha a imagem que eu coloquei aí, até para ilustrar para vocês. O dano material é assim, vamos supor que a pessoa, sozinha, ela cuidou das despesas do casamento. Foi ela que foi lá no cartório, que pagou, que alugou o salão de festa, que mandou fazer os convites, que pagou a festa, o buffet e tudo mais. E aí a outra parte rompe o casamento. Então ela teve um dano material. E por que ela teve esse dano? Porque ela ia casar pela promessa de casamento. Olha aí o nexo causal, tá? E aí ela tem que pagar uma indenização. E o dano moral, que é quando o comportamento da outra pessoa, ela não vai atingir os bens materiais, mas ela vai atingir alguns bens que são mais caros, mais importantes, que é desprezo, a humilhação, a dor. Então, essa imagem que eu coloquei aí, você acha que a pessoa precisa chegar na igreja, lá, todo mundo esperando para decidir que ela não quer mais casar? Não precisa fazer a outra pessoa passar por essa humilhação, né? Então, numa situação dessa, também caberia dano moral. Hoje em dia, não é muito falado, né? Os esponsais, hoje em dia, não tem muito... existe, mas não é com tanta reincidência. O que se fala mais é sobre contrato de namoro. Eu coloquei lá para vocês no material sobre isso, mas hoje é a questão de que, olha, vamos deixar bem claro que a gente não vive em união estável para não ter que dividir nenhum bem, né? É mais isso até do que os esponsais. Existem ações, né, pedindo dano moral, dano material, existe sim, mas é pouco, não é muito não, tá? E depois a gente vai falar sobre união de fato, união estável e o concubinato. Olha só, essa união de fato, na verdade, é aquela união afetuosa. A pessoa não decidiu se ela quer casar ainda, eles têm um relacionamento, mas não tem nada que tenha sido ainda determinado entre eles, ou confabulado, ou decidido, né? Nada. Mas existe um afeto mútuo, né? Uma intimidade e tudo mais. Quando eu falo da união estável, olha que imagem bonita, gostaram? Escolhi a dedo as imagens para vocês, ó, para colocar aí nos slides. Então, o que é a união estável? Eu coloquei realmente uma união homoafetiva, porque eu acho que a união estável foi um marco, né, para os casais homoafetivos. Então, ela é equiparada ao casamento, como eu falei lá atrás. Se eu for casar, qual é o regime que é instituído pelo nosso país? É o regime da comunhão universal de bens. Se eu tiver uma união estável, qual é o regime? Regime da comunhão universal de bens. Só vai mudar se eu fizer um contrato pré-nupcial e quiser que mude, e optar por outro tipo de regime. Caso contrário, e ele é exatamente igual ao casamento, já está equiparado em todos os sentidos, tá? Então, quem pode constituir uma união estável? Isso é muito importante, tá? São as pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou separadas de fato, judicialmente ou extrajudicialmente. Ou seja, a pessoa que ela é livre, que ela não tem um relacionamento com outra, judicialmente falando, tá? As partes, elas são denominadas companheiros ou conviventes, não é marido e esposa, né? Companheiros. E cabe uma eventual ação de reconhecimento e dissolução da união que ocorre na vara de família. Então, é aquilo que eu falei para vocês, para constituir uma união estável, eu não preciso ir no cartório fazer o reconhecimento, tá? Porém, é importante que eu faça esse reconhecimento para futuro, né? E principalmente para dissolução, porque eu não tenho como dissolver algo que não foi instituído ainda. Então, para a gente terminar uma união estável, eu preciso lá no cartório fazer o reconhecimento e posteriormente a dissolução, ok? E aí a gente divide os bens, a guarda, tudo certinho, como é no casamento.
Meu fone está apitando. Se por acaso mudar o som, vocês me avisam, tá bom? E agora o concubinato. O que é o concubinato, né? O concubinato é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa questão de você ter uma terceira pessoa, né? Mas você não poder ter essa terceira pessoa porque você tem uma situação jurídica de casamento, de união estável, alguma situação dessa, né? Então, olha lá, não constitui uma entidade familiar. Né? Na verdade, ele não é reconhecido pela legislação brasileira, não existe o concubinato, ele não pode, né, acontecer, ele é proibido, ok? É constituída por pessoas casadas, né, não separadas, ou havendo impedimento matrimonial decorrente do parentesco ou crime. Então, assim, a Mona Lisa até me mandou uma mensagem com uma pergunta muito interessante, né, sobre essa questão, porque o que acontece? Na verdade, hoje em dia, existem, não sei se vocês já ouviram falar, vamos falar da questão de pensão por morte, tá? O que acontece nessa situação, que vem acontecendo muito? A pessoa, ela é casada. Ela saiu de casa. Bem? Não se divorciou. Ela saiu de casa e aí ela constituiu uma outra família. Essa pessoa, ela vive em união estável ou ela vive em concubinato? Concubinato. Exatamente, ela vive em concubinato. Só que isso vem acontecendo com tanta frequência no nosso país que o que os julgados têm feito? Se a pessoa não vive ao mesmo tempo, o concubinato, na verdade, está sendo considerado quando? Vamos colocar aqui o exemplo da foto. O homem, ele é casado com uma mulher e ele vive com ela. Mora com ela. Mas, fora isso, ele tem uma amante, uma concubina, certo? Aí sim é considerado concubinato. Se a pessoa saiu de casa, se ela não tem mais um relacionamento e constituiu uma união estável, ele não é considerado concubinato. Ou seja, não está de acordo com a lei. E aí, nessa situação de pensão por morte, por exemplo, quem vai receber a pensão por morte? A gente já teve julgados que seguiu a lei e disse, não, quem vai receber a pensão por morte é a esposa, por mais que ele não estivesse vivendo com ela. Nós já tivemos julgados de que, não, quem vai receber a pensão por morte é a amante, porque era com ela que ele estava vivendo, era com ela que ele estava os últimos dias da vida dele, né? Então é ela que vai receber. Porque ele não vivia junto ao mesmo tempo com as duas mulheres. Ele já tinha deixado aquele relacionamento do casamento de lado. E já tivemos uma terceira decisão dizendo, vamos dividir a pensão. E dividiu entre a esposa e a concubina. Por que isso? Porque a mudança da sociedade vem acontecendo, mas a legislação não muda. Ficou claro isso ou um pouco confuso? Ficou claro e confuso. Ficou claro. Não, ficou claro. Nós temos um caso lá no escritório, tínhamos, né? Que o homem tinha várias propriedades, era casado, o senhorzinho, velhinho, e tinha uma segunda família, com mulher, filho, só que era concubina, nesse caso, porque ele vivia com a esposa, os filhos não tinham ideia do que estava acontecendo, a esposa disse que não tinha ideia, mas parece que sabia, enfim. E aí, quando ele morreu, ele tinha deixado um apartamento em nome da amante, da concubina. A família, mesmo tendo muitas posses, tentou tirar esse apartamento da concubina, porque, na verdade, o apartamento estava em nome do senhorzinho, mas ele tinha deixado, ela morava, ele tinha comprado para morar, enfim, para outra, né? E o filho é autista, a família lutou, esperneou, esbravejou para tirar o apartamento do rapaz e da amante, não conseguiram tirar, ela ficou, a justiça deu para ela o apartamento, principalmente por causa do filho que eles tiveram, e a parte dele, né, depois de inventariado, a parte do seu Francisco, foi dividida em 5, os 4 filhos do casamento e mais o filho fora do casamento. E mais o filho... mas foi complicado, foi demorado. Porque tem essa situação, entendeu, né? De uma terceira pessoa na relação e que não é
não estava claro para outra parte. Exatamente. Né? Então, isso que é o concubinato. Mas, então, assim, os filhos juram que não sabiam, mas eu acho que a viúva sabia. Pelo pouco que eu conversei com ela e tal, esse caso nem ficou lá no escritório, porque a gente não trata com direito de família, acabou ficando com outro advogado que comentava com a gente, porque foi um cliente indicado pelo nosso escritório, e ele comentava e tal, e falou que no fim das contas, a outra mulher e o filho, a concubina e o filho dessa relação extraconjugal, conseguiram apartamento, pensão, e a herança da parte do falecido. Obviamente, da parte da esposa dele não, porque não tem a ver com ela. Mas a parte o inventário do falecido foi dividido entre os 5 filhos e a esposa. Ela não entrou, isso porque, né, ela não entrou porque ela não foi considerada, e aí a gente vai ver logo a concubina entrando nessa situação, porque não existe uma lei, então cada juiz decide de um jeito, né, isso é muito complicado. Na verdade, nesse caso, o juiz decidiu por deixar com ela o apartamento onde ela já morava. Então, mesmo ela não tendo entrado no inventário, ela ficou com um apartamento. Então, você vê. Ele tinha comprado para viver com ela. Olha que interessante, né, nessa situação. Ele tinha a família, tinha o filho fora do casamento, tinha uma concubina, porque juridicamente ela era a concubina dele, e ela herdou bens que poderiam ir para a esposa, que poderiam... O filho não, o filho a gente não questiona, porque filho é filho, né? Mas olha que situação, né? Então a gente precisa que a lei regre isso aí de uma forma melhor para a gente poder... porque pelo que você está falando, nesses casos, cada juiz decide de um jeito. Porque não existe lei. Não tem um regramento, não tem uma lei específica para o caso, né? A lei está presa no passado, onde só existia o marido e a mulher. Ou, aí, se não tem, dissolver o casamento, ou tem uma união estável, só. E não é assim. São vários tipos, né? Hoje, ainda mais hoje em dia, tem tantos tipos de união, de casamento, de relacionamentos. Sim. Então... E aí, o que vocês acham do direito das famílias agora, da mudança do nome, do direito de família para o direito das famílias? Menos hipócrita, né? Menos hipócrita. Tá tudo bagunçado mesmo. Deixa assim mesmo, professora. Deixa assim mesmo? Eu acho que isso é uma questão de semântica. Pelo menos tá tudo no mesmo barco. Eu acho que tem que ser o direito das famílias mesmo, né? Porque mudou o modo de família, né? Então, são várias, né? Vários tipos de família agora. Eu acredito que seja mais justo. Sim, nesse caso, sim. Mas eu acho que na lei tem muita coisa mais importante até do que isso. Eu acho que o regramento disso, mesmo que continue se chamando direito de família, é de família. Tudo bem, das famílias. Eu acho que é bem diferente, na verdade. É o que eu falei, eu acho que é uma questão de semântica. Eu acho que acaba sendo... É uma questão de aceitação, Márcia. Quando você muda o nome, já mostra que você aceitou. Aceitou que são vários tipos de família. Sim, isso eu entendo. Isso é... Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês, então. Eu coloquei aqui 3 questões problemas, né? Eu gostaria de passar rapidinho com vocês, por quê? Porque a nossa ATD, eu não sei se vocês fizeram, mas a nossa ATD1, ela é mais ou menos parecida com essas questões aqui, tá? Então, eu dei um case, né? Uma situação problema lá, um casinho, e aí existe as perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, vamos passar aqui rapidinho nessas questões? Sim. Então, vamos lá. Maria e João viveram juntos por 15 anos em uma união estável, mas nunca oficializaram o casamento. Valentina e Bernardo são filhos do casal, menores de idade. Eles não têm menores de 18. Igor, também menor, é filho apenas de João, do seu primeiro casamento. Recentemente decidiram se separar amigavelmente. Maria deseja saber quais são os seus direitos e deveres em relação à guarda dos filhos e à partilha dos bens adquiridos durante a união. Então, a primeira perguntinha aqui. Quais são os direitos de Maria em relação à guarda dos filhos e à partilha dos bens adquiridos durante a união estável com João? O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar o seguinte: eles são casados? Vivem em união estável, são. Que é?
Diferente do casamento? Não, Equiparado. Então, Equiparado. os direitos são são os mesmos. como se fossem Mesmo. casados, certo? Sim, sim. Então, direito de Maria em relação à guarda dos filhos e à partilha dos bens. E a guarda dos filhos? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, a guarda, ela pode ser uma guarda compartilhada, que o Estado de São Paulo aderiu bastante, bem forte isso, mas nem todos os estados aderiram. Minas, por exemplo, não aderiu fortemente assim, a guarda compartilhada, né? Ele verifica qual das partes se encaixa melhor para ficar com a guarda unilateral. Então, por que eu coloquei essa questão? Para que vocês entendessem que a união estável e o casamento, eles são iguais, são equiparados. Sim, Então, não importa que ela seja... no que ela papel, vive em união estável, não tenha papel, como eu falei no começo, o papel Sim. não quer dizer nada, tá? Tá claro isso? Sim. tá claro. Sim. Maria e João teriam o dever de pagar, receber pensão alimentícia? Sim, Dependendo de quem ficar com a guarda das crianças, de como for feito isso, dependendo da decisão, né? não é? Muito bem, isso aí. Considerando as diferentes espécies de família reconhecidas pelo direito brasileiro, como a situação de Maria, João e seus filhos podem ser classificadas? Como assim, professora? Ó, vou voltar aqui, ó, nos tipos. É classificada como uma união Uma estável. união estável. Isso aí. Ah, tá bem. Tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês, para ter a base aqui. Aqui, ó. Ela tá aqui na segunda, ó. União estável, tá bom? Sim, Convivência informal ou união estável. É. Isso, maravilha. Vamos lá. Tranquilo? Essa primeira aqui? Tranquilo. sim. Tranquilo. Vamos lá para a Uma segunda. dúvida. É. Tá aqui o Igor, que também é um filho menor. Ele é filho só do João. Ele, nessa separação, provavelmente o João vai querer levar o filho dele em casa. Nesse caso, não teria uma responsabilidade afetiva da Maria também sobre esse filho, o Igor? Depende da situação, né? Depende da situação. A gente vai ver uma que vai chegar lá nessa sua questão. Peraí, aguenta aí. Você vai complicar, né, Márcia? Tem que ser eu, né? Olha lá, ó. Carlos e Pedro vivem juntos há 10 anos em uma união estável homoafetiva. Possível. Eles adotaram uma criança, Ana, que tem 5 anos de idade. Recentemente, Carlos foi diagnosticado com uma doença grave e está preocupado com o futuro de Ana e Pedro, caso ele venha a falecer. Carlos deseja garantir que Pedro tenha todos os direitos legais sobre Ana e que a família continue protegida. Então, primeira pergunta. Quais são os direitos de Pedro em relação à guarda de Ana após o falecimento de Carlos, considerando a união estável homoafetiva? Eles adotaram, está escrito no. Eles são os pais, né? É a responsabilidade dele. O fato deles viverem uma união estável homoafetiva não muda nada? Não muda. Eu Não. creio que não. Não Porque muda, aqui né? no enunciado está escrito que eles adotaram. Se só um tivesse adotado, talvez Seria desse diferente. algum problema. Mas como Mas eles como é filho dos adotaram dois, juntos, são marido e mulher, né? Perfeito. Então, o fato de ser uma união estável homoafetiva não impede nada, são os mesmos direitos do que um casal hétero, tá? Sim. Quais medidas legais Carlos pode tomar para assegurar que Pedro tenha a guarda de Ana e que seus direitos sejam respeitados? Precisa de uma medida legal? era isso que eu ia falar. Eu creio que não precisa, Acho que né? não, né, professora? Eu creio que já no fato de ser De uma ter união uma união estável, né? E ele ser o pai adotaram da todos criança, ou mãe, no caso. Sim. Por que eu fiz essa pergunta? Porque vocês lembram que é recente essa adoção do casal Sim, é homoafetivo, bem recente. né? Antigamente não podiam adotar. Então, hoje, foi o que eu coloquei no problema, se atentem às informações do problema, tá? Sempre. Então, qual foi a informação? Eles têm uma união estável, eles adotaram a criança, os dois adotaram, então eles têm os mesmos direitos que um casal e mãe. Isso. Como a legislação brasileira atual protege as famílias homoafetivas em situações como essa? Tem um foninho. Acho que da mesma forma que protege a família
de um pai e uma mãe. Heteroafetiva, né? Eu acho que nesse caso, como já temos legislação a esse respeito, eles estão protegidos Com os mesmos direitos. com todos os mesmos direitos. Porque está tudo dentro da lei, né? Tudo legal, são os pais, né? Eles dois adotaram, eles têm a união estável, vivem juntos há muitos anos. Acho que é a mesma coisa, né? Eles têm os mesmos direitos. Perfeito. Então, existe a equiparação tanto da união estável hétero quanto da união estável homoafetiva. Falando hoje, porque a gente passou rapidinho essa questão, parece, nossa, que coisa simples, mas duraram anos para que isso acontecesse, tá? Então, por isso que é uma questão bem importante para a gente lembrar. Sim. E agora, na dúvida da Márcia. Mariana e Lucas são pais de Dom, um menino de 8 anos. Após a separação do casal, Dom passou a viver com Mariana, mas mantém um relacionamento próximo e afetuoso com Lucas, que o visita regularmente. Mariana começou um novo relacionamento com Ana, e as 3 pessoas formaram uma nova unidade familiar, onde Dom desenvolveu um forte vínculo afetivo com Ana. Recentemente, Ana manifestou o desejo de adotar Dom, alegando que possui sentimentos de mãe em relação a ele. Pergunta: como o princípio da afetividade pode influenciar a decisão judicial sobre a adoção de Dom? No princípio afetivo, né? Isso, muito bem. Essa é o que é o mais importante na família hoje? O amor, a parte afetiva, a proximidade, o cuidado. Perfeito, é isso aí. Então, vocês acham que... Mas, nesse caso, o Dom também mantém um relacionamento próximo e afetuoso com o Lucas, que é pai dele. E agora? E agora? Pode aí a criança, se ela tiver acima de 12 anos, ela pode ter também... Ela decide. Ela decide, né? Mas ele só tem 8 anos, né? Mas, judicialmente, professor, eu acho que ele pode expor, né? Vocês já ouviram falar dessa situação da adoção afetiva? Que vai ter só um nome a mais, mas vai estar lá. Adoção afetiva. Não, vai estar lá o afetivo, né? Pai afetivo, o nome com o nome do pai e da mãe e mais a outra pessoa. Já como pai ou mãe afetiva, né, no caso. Não vai ter distinção na certidão de nascimento. Não, eles vão continuar os 3 sendo pais, né, no caso. Só que os 2 são biológicos e esse passa a ser o afetivo, que pode entrar no registro de nascimento da criança, né? Só ir até o cartório fazer. Não é tão simples assim, situação, tem que fazer, tem que entrar no judiciário com 8 anos. Sim. Exato. Tá? Mas nada impede que adote e aí vai ter o nome de 2 mães, porque vai ser a Mariana e a Ana, e o nome de um pai, entendeu? Então, isso pode acontecer, e já existem muitos casos, tá? Desse tipo de adoção. Quais são os direitos de Lucas e Ana em relação à convivência e ao cuidado de Dom, considerando o vínculo afetivo estabelecido? O mesmo, né? A responsabilidade do pai, pensão alimentícia, pode morar, pode ter, né? A guarda compartilhada ou unilateral, mas os 2 requerem da mesma responsabilidade de um casal normal. Se Mariana e Ana vierem a se divorciar futuramente, Ana tem que pagar pensão alimentícia para Dom? Sim. Automaticamente sim, porque ela decidiu ser a mãe afetiva. Ela também é responsável pela criação e os cuidados da criança, né? Se Ana morrer, Dom tem direitos sucessórios? Sim, tem. Exatamente, muito bem. De que maneira o princípio da afetividade pode ser aplicado para garantir o melhor interesse de Dom? Vocês já responderam, né, na verdade, porque é o mais importante, é o que vai fazer valer, né, e aí com certeza o juiz vai autorizar, né, essa adoção também, né, e aí vão viver felizes para sempre, porque quanto mais amor, melhor. Quanto mais amor, melhor, quanto mais... respeito do que acontece na vida, melhor. Sim. E aí, dúvidas? Gostaram? Como é que foi? Gostamos. Aí, Vanessa, você falou bastante hoje, muito bem. Eu não fiquei na ansiedade. Matou a pau, parabéns. Muito boa. Ela é apavorada, ansiosa, feliz. Ainda mais quando está na prova.
Ah, eu adorei, foi muito legal. Vocês gostaram? Muito legal. Muito Sim, bom. é bom. Muito bom. Muito legal mesmo. O direito de família, ele é muito legal, sabe? Ele é muito... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deve ser porque todo mundo passa por isso, né? Então fica tudo mais fácil. Sim. Né, É Marcia? complexo também, né? É muito interessante, muito complexo, e hoje em dia também, com essas novas legislações, esses novos regramentos, tudo isso que está mudando no direito civil, eu acho que a adaptação a isso, justamente por ter força de lei, por ser lei, vai acabar sendo um pouco mais fácil, talvez. Tomara, Márcia. Né? Tomara, né? Não é que seja mais fácil, eu acho que segue mais ou menos o fluxo do rio corretamente, né? Exato. Acho que fica tudo mais correto, mais sólido, não tem mais aquilo de tá errado, pode estar errado, mas se a sociedade fala que está errado e o judiciário fala que está correto, então as pessoas têm que respeitar aquilo que é posto pela maioria, né? Eu acho que o certo é, igual todo mundo disse, né? O importante é que todo mundo seja feliz, cada um no seu quadrado, todo mundo se respeitando e tentando fazer o melhor possível para não atrapalhar a vida de ninguém. É isso Até aí. porque viver com preconceito é bem chato, né? Eu comentei a pessoa isso com a aceita, né? Tá tudo então, certo. Eu comentei isso com a professora ontem, eu, para nome, sou uma tragédia, professora da disciplina de etnia. Paola, a irmã da professora. Não, anteontem foi, de Isabelle. etnia. Isso. E eu tinha um colega no meio da discussão, isso é uma opinião minha, pessoal, tá? Se discordarem, tudo bem. Eu acho que está na hora da sociedade, de toda a sociedade, parar de procurar culpado e começar a procurar a solução. Sim. Porque é muito fácil apontar o dedo, e eu falei isso lá no chat para a professora. Tinha um aluno apontando o dedo, porque os europeus que vieram, piriri, pororó, tá bom, a gente conhece a história, a gente sabe que os europeus, o eurocentrismo e tudo mais, eles foram culpados, mas naquela época, a visão de mundo era diferente. Eu acho que hoje em dia a gente tem que reconhecer que é um erro qualquer tipo de preconceito, tanto aquele preconceito com relação à etnia, raça e tal, e esse preconceito de relações familiares diferentes. Eu acho que é muito o grande problema que eu tenho visto, não aqui, mas na vida, no normal, em discussões, é querer achar um culpado. E as pessoas esquecem que, por exemplo, a minha geração, vou fazer 60 anos em janeiro, a minha geração, é muito difícil uma pessoa da minha idade pensar como eu penso. Por quê? Porque nós fomos educados diferentes. Sim. Eu me lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, passava aqui na frente de casa uma mulher que era desquitada. E ela devia ter um emprego em algum professora desquitada, ela não era desquitada. Não, porque não existia divórcio, ela era desquitada. E ela devia trabalhar, não sei se ela era professora, enfim, eu sei que ela passava aqui na frente, chiquérrima, com uma saia justa, um blazer e tal, de salto, porque ela ia trabalhar. Não tinha uma vizinha que não apontasse e falasse, lá vai a... É normal. Era normal. Entendeu? E era normal naquela época. E veja, eu não tenho culpa disso. Eu nunca achei, muito pelo contrário, eu admirava aquela mulher linda passando na frente da minha casa de salto, eu queria ser ela. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, aquela geração que educou a minha geração ainda com certo preconceito, e a minha geração que foi educando com menos preconceito, a gente não está procurando guerra, a gente quer solução. E as pessoas estão esquecendo desse caminho. As pessoas estão esquecendo do caminho de vamos encontrar uma solução para vamos apontar os culpados. Sim, mediação, conciliação é muito melhor. Exatamente, voltamos ao começo. Gente, então tá, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Os nossos encontros serão todos eles às sextas-feiras, então eu peço que vocês compareçam, por favor. Eu sei que é difícil sexta-feira, né, mais pesadinho, mas vamos lá.
conto com vocês. O da Paola também de quinta, que também é difícil, né? O pessoal parar às vezes, mas eu conto com vocês aí para os nossos próximos encontros. Espero que vocês tenham gostado. De vocês duas, então, vai ter dia fixo, sempre quinta e sexta. Sempre quinta e sexta. Maravilha. Tá bom? Um beijo, bom final de semana. Muito obrigada, viu? Bom descanso. Tchau, Vocês também. Boa noite. Tchau. Beijo, Marcinha. Se cuide, Rita. Vou me cuidar.